Daimon não aceita e não pede sacrifício animal. Mentira. Bom, eu tenho diversas coisas pra falar a respeito de Daimons, principalmente dentro de quimbandas, tá? Porque o que eu tenho visto é uma salada de frutas, mas eu vou entrar nesse contexto no próximo vídeo, porque eu sei que tudo que eu tenho pra falar agora a respeito do sacrifício animal, talvez não caiba esse outro assunto. Então vamos pontuar aqui. Por que mentira, Jana? Eu já vi muita gente falando que, e ensinando inclusive, Daimon não pede e não aceita ritualísticas com sacrifícios animais. E por que isso é mentira, tá? Se a gente pegar alguns Daimons específicos, vou dar o exemplo clássico de Baal, tá? Beelzebub. Por que ele era considerado o rei das moscas? Justamente porque naquela época, onde ele era cultuado, tá? Pela população, faziam muitos sacrifícios, não apenas de frutas, grãos, trigo, mas também faziam com o abate animal. Dito isso, ficava céu aberto. E aí juntavam-se moscas ali. Mas o que era comum naquela época? Ovelhas, cabritos, bodes. Então, até hoje, podemos manter, tá, para alguns seres específicos, aquilo que já era o comum, entre aspas, né? O comum, o normal. Então, alguns seres específicos. Mas, na sua grande maioria, não é comum utilizar o sangue animal, o abate animal. Ixi, eu falei a palavra, não sei se o vídeo vai cair. O cabrito, né, o cordeiro, ele tinha uma simbologia específica. Eu vou ter que ficar pensando na palavra que eu vou usar pro TikTok não gongar meu vídeo. Bom, até mesmo o couro do animal, ele era muito utilizado pra gente realizar pergaminhos. Ah, eu ia mostrar o couro de um que eu peguei agora pra fazer uma outra ritualística. Eu vou lembrando as coisas no meio do vídeo. Enfim, ele era utilizado inclusive para desenhar os próprios sigilos. Então tinha que ter o abate animal, principalmente desses que eu estou falando pra vocês. Um outro exemplo de animal que era muito solicitado na época eram os pombos brancos, tá? Por vezes eles eram sacrificados para quem buscava limpeza, para quem buscava purificação, tá? Eu sei que ele, hoje, a gente fala muito desse símbolo tradicional como o símbolo da paz, mas ele simbolizava os espíritos aéreos, né? Então ele simbolizava o elemento ar e a purificação. Tinha que ser 100% de penugem fala? Branca, tá? Era muito utilizado, mas hoje nem podemos pela nossa legislação, e isso também seria contra, que eram os cães negros, ou seja, o cachorro inteiro preto. Ele é menos comum em alguns grimórios, né? Não é tão falado disso, mas no caso dos grimórios europeus, tá? Mas ele era muito utilizado em magias negras. Inclusive, como estou falando de grimórios europeus, estamos também falando dessa parte de cultos e ritualísticas de Daimons. Tá, e. Ah, existem também muitos rituais com coelhos. E outros animais específicos que o intuito não é ficar ensinando aqui. Se quem quiser, contrata minha mentoria. Mas o que eu quero dizer pra vocês então, a maioria, né, dos Daimons conhecidos pelos 72, eles não pedem, né? Não vou usar essa palavra não pedem, mas não é necessário essa ritualística com abate animal. Mas é uma falácia você falar que nunca foi usado ou que não é usado. Mas voltando a essa primeira questão que eu mencionei sobre o pessoal da Kimbanda, eu vejo hoje em dia o pessoal usando galo, galinha, usando, enfim, coisas que nunca foram solicitadas naquela época. E de novo, ai, eu não gosto de usar essa palavra, não é solicitado, mas não faz sentido, entendeu? Coisas que não fazem sentido. Vou poder falar pra vocês sobre Belial, Lúcifer, que tinha uma associação de maior valor na sua entrega, no seu ritual, na sua ritualística. Então, na época, o que tinha maior valor de moeda, digamos assim, de troca, eram realmente animais, tá? Outro que eu posso mencionar é Marcósias. Ele recebia muito caça, então, por exemplo, veados, o coelho. Então, também podemos falar dele. Tem um que eu não vou lembrar direito como é que se pronuncia o nome. Eurinomus. Acho que é Eurinomus, enfim. O foco dele era a decomposição natural da carne. Então, não necessariamente o abate na hora da ritualística, mas ele aceitava animal em decomposição. Então, por exemplo, você encontrou um animal em decomposição, quase que eu usei a palavra que não pode. Você poderia oferecer esse animal que já estava abatido para ele, por exemplo. Mas, sobre as ofertas ainda, que é uma coisa que eu falei até num vídeo anterior, e tem um porquê pra você não usar esse pão branco, pra você não, né, que eu falei do pão francês, pra você não usar certas frutas ou usar outras. Ainda nesse princípio, né, desses estudos e dessa lógica magística, a gente pode mencionar que, por exemplo, alguns daimons, por exemplo, Paimon, Bur, eles aceitam muito bem, né, como oferenda, não isso que o pessoal fica padronizando, mas ofertas de arte, ofertas de música, ofertas de cultura, filosofia, ervas medicinais, ouro. Inclusive tem daimon que já oferecia até amuletos de ouro. Cacau em pó, cervejas, mas não essas cervejas tradicionais. Algo, inclusive, que você mesmo pode fabricar sua cerveja artesanal ali. Meu pai tem
todo o material de cerveja artesanal. Eu consigo fazer essa fabricação em casa porque ele faz. Então, hidromel. Existem bebidas específicas que você pode oferecer para alguns diamonds especificamente. E como eu falei, não só bebidas, músicas, arte, dança, enfim. Por exemplo, os diamonds mais ligados a amor, Vênus, beleza, artes. Você pode utilizar a oferenda, digamos assim, a oferta de perfumes, flores, bebidas, doces. É bem diferente também do que o pessoal está acostumado a fazer. Não vou ficar entrando em fundamento, mas existem alguns também que pedem o próprio sangue do magista. Ai, eu falei a palavra. Eu fico tentando cortar a palavra e eu acabo falando a palavra. Ai, espero que não cortem meu vídeo. Mas também existem outros tipos de ofertas, que é o que a maioria dos diamonds prefere, que é justamente se livrar de um vício, a evolução daquele cliente ou do magista, o intelecto, então, o esforço da aprendizagem, né? Então, você afirmar que Diamond não recebe sacrifício animal é mentira. Mas você afirmar que todos precisam também é mentira. E você afirmar que todos preferem frutas e tal também é mentira. E, enfim, como eu expliquei agora nesse vídeo, muita coisa do que é dita por aí não faz sentido nenhum, não está na história, não está na fundamentação, não está dentro da egrégora, né, de Daimons, enfim, dessas divindades. E então, como eu falei pra vocês, em relação a essa mistureba que o povo normalmente até de Kimbanda faz, e eu falo com propriedade porque eu sou de Kimbanda, mas eu separo as coisas, eu vou deixar pro próximo vídeo pra explicar melhor pra vocês.